Olá, vamos dar continuidade à leitura do livro da professora Lúcia Helena Galvão, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida e em Portugal Observações Matinais. Eu me chamo Jussara Gontoff, sou aluna de Nova Acrópole de Porto. Estou aqui com esse projeto de uma leitura de uma crônica por dia para que a gente possa estar aprendendo a olhar um pouco mais para os simbolismos da vida. Hoje, já o tema da própria crônica. Esse livro foi criado pela professora Lúcia Helena Galvão, que é professora voluntária de Nova Acrópole há praticamente 34 anos. Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, sugiro um Google. Ela tem mais de 1000 palestras na internet, mais de 1 milhão de seguidores, pela consistência do que ela vem apresentando, não apenas na internet, como presencialmente, através das suas palestras, dos seus livros. E para quem não conhece Nova Acrópole é uma instituição sem fins lucrativos, uma escola de filosofia à maneira clássica, que existe em mais de 60 países e tem mais de 300 sedes no mundo, muitas delas no Brasil. Tem inclusive uma plataforma que é a Acrópole Play, que eu muito recomendo. Vamos começar então o texto de hoje. Simbolismos. Falar de simbolismos hoje nem sempre conta com a simpatia do ouvinte. As associações entre quaisquer acontecimentos e os supostos simbolismos a ele associados, pelo fato das interpretações resvalarem em algumas ocasiões em algo que soa como ficção e fantasia, fez com que a abordagem simbólica caísse em descrédito para alguns. Mas aqui cabe muito bem a colocação dos filósofos da antiga escola romana do estoicismo: nada em excesso. Negar conteúdo simbólico a tudo devido à fantasia de alguns peca pelo mesmo exagero de quem interpreta presságios em asas de borboleta. É uma prática normal e assimilada por muitos o fato de buscarmos interpretar a expressão facial do ser humano que se encontra diante de nós para perceber elementos como insegurança, desconfiança, segunda e até terceiras intenções. Assim como mensagens insinuadas nas entrelinhas das palavras, o que é que ele quis dizer com isso? Ou seja, o que há de não dito, mas igualmente expresso por detrás do que foi dito? Assim, se quebrarmos a inércia do hábito e refletirmos enquanto agimos, neste Natal chamará a atenção o antigo pinheirinho com a estrela de 5 pontas no alto. Por que um pinheiro e não outra árvore? Onde já se viu árvore coroada por estrelas? É lógico que se trata de um conjunto de símbolos. O pinheiro em forma de cone, conífera, é a espiral da evolução humana, que se estreita à medida que se eleva em direção a um ideal celeste e luminoso. A estrela de 5 pontas equivale ao pentalfa dos pitagóricos e ao homem vitruviano de Leonardo. Representa a imposição do 5º elemento à consciência humana fundamentada em valores universais sobre os 4 elementos de base: corpo físico, energia vital, emoções e mente prática. A neve que o nosso algodão simula é associada ao frio, ao recolhimento da vida exterior, ao convite a entrar em si próprio e a gestar e dar nascimento ao infante divino, a nossa consciência espiritual. Ou seja, além da base histórica tão bela que recebemos na nossa educação ocidental cristã, o Natal, visto simbolicamente, também está associado a este outro especial nascimento. Nos natais antigos, oferecia-se àqueles a quem se amava algo que pudesse relembrá-los da presença do divino dentro de si. Uma vela, uma lamparina, um suporte material para o fogo do espírito, associado, obviamente, ao próprio homem. De presença, vêm os presentes de Natal. Hoje, perdida a memória disso,
é comum que entreguemos presentes ausentes, isto é, sem qualquer chamado simbólico à memória, desprovidos de qualquer convite à vida interior. Devemos lembrar também que o Natal faz referência ao solstício de inverno no hemisfério norte. Marca a noite mais longa do ano, que acontece por volta de 21 de dezembro. Depois dessa noite, a luz do sol volta a crescer. A batalha contra a escuridão é vencida. Na mitologia grega, mais difícil dos heróis... Na mitologia grega, a descida ao Hades, a escuridão do submundo, simbolizava a prova mais difícil dos heróis, Ulisses, Orfeu. Era o maior desafio e, ao mesmo tempo, a porta para a redenção. Não é exatamente nos momentos mais difíceis da vida que descobrimos mais as nossas potências e surge mais força dentro de nós? Por isso a necessidade desse jogo de luz e sombra para saber quem somos. E o que dizer do Pai Natal? O bom velhinho faz referência a São Nicolau, arcebispo de Myra, na Turquia no século IV. Nicolau era muito generoso e por vezes ofertou moedas de ouro a um homem pobre que precisava dar o dote da sua filha. Foram as campanhas publicitárias mais modernas que o transformaram nesse senhor com vestes brancas e vermelhas. E faz sentido as crianças acreditarem nele? Do ponto de vista simbólico, sim, pois o Natal existe enquanto necessidade de expressão humana. Nenhuma imagem cai tão fortemente no gosto popular se não tem por trás algo mais profundo arraigado no inconsciente humano. O arquétipo da generosidade existe e pode ser visto como o próprio espírito de Natal. Quando o homem abre o coração para a vida e compartilha o melhor que tem, cumpre o seu papel e assim se realiza. Muita coisa aqui de novo, né? Como eu sempre digo, recomendo que vocês comprem o livro, leiam o livro na medida da possibilidade de cada um. Então temos aqui um aspecto importante sendo conversado, que o próprio título já diz, que é o simbolismo. E ela começa com uma crítica, na verdade, já ao momento histórico que a gente vive hoje, onde a abordagem simbólica caiu completamente em descrédito, né? As pessoas hoje, elas desconsideram todo esse simbolismo que está muito ligado à essência, que está muito ligada ao desenvolvimento, né, e utilização da nossa intuição, mais do que a nossa razão. E aí o homem desconsidera isso e de uma tal maneira que a gente está perdendo uma série de significados da vida, porque no momento em que eu não consigo interpretar o que a vida está me oferecendo, no momento que eu não vejo mais a vida como simbólica, ela praticamente fica vazia e sem sentido. E aí eu me afugento nas coisas que estão acontecendo hoje na sociedade, né? Eu me afugento na inércia, como ela mesma diz aqui. E muitas vezes eu entro na fantasia, que aí eu vou explicar que essa ideia, né, das asas de borboleta, que ela diz na primeira linha, que quem já assistiu algumas, na primeira linha, não no primeiro parágrafo, né, que quem já ouviu algumas palestras da professora, já ouviu falar de um aluno que tinha vontade de trabalhar e nunca tinha oportunidade, não tinha emprego, até que chegam a ele e oferecem uma oferta de emprego. E aí ele conta isso para a professora, isso é um fato real. E aí ela fala, bom, e aí, o que aconteceu? Ele diz, resolvi recusar o emprego. E ela, por quê? Ah, pois é, professor, eu estava na minha janela, e aí quando eu estava lá, passaram umas borboletas, e eu olhei aquelas borboletas, aquelas asas batendo, e pensei na liberdade da borboleta, e pensei que aquilo era uma imagem, uma mensagem do universo, para que eu não aceitasse, porque a minha liberdade é bastante importante. Olha a gravidade disso, né? Porque estamos aqui muitas vezes fantasiando. A ideia da utilização da intuição é a intuição ser utilizada com a razão, né? A intuição que vê realmente o que é simbólico, o que a vida está nos dizendo, captar um plano mais sutil, a essência das ideias, né, que existe por trás daquilo, porque existe por trás da experiência que eu estou passando,
Quando eu vou aqui, como diz aqui na própria crônica, né? Eu vou ao inferno para poder renascer, mas se eu não entendo essa experiência que eu estou vivendo, né? Que eu preciso renascer de alguma experiência, que eu preciso morrer para renascer e por isso eu preciso entender profundamente o que está acontecendo comigo e poder saber ler tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo que o universo está me trazendo. Se eu perco essa capacidade, eu não consigo ler a vida e eu começo a fantasiar. E muitas vezes eu vou fantasiando justamente para atender essa minha inércia aqui que não quer que eu cresça, né? E aí é interessante no momento que ela fala sobre isso, na sequência ela fazer essa associação com o Natal, que a gente já falou aqui um pouquinho em uma outra crônica dela, que é simbolizado, né, por essa árvore, por esse pinheiro, e aí ela nos dá uma chave para o entendimento do simbolismo, que ela diz na sequência aqui: precisamos saber perguntar por que um pinheiro? Por quê? Essa pergunta de porquê, ela vai nos trazer uma série de respostas. A gente tem que se perguntar, assim, por que eu devo me realizar como ser humano? Por que o universo está me trazendo essas informações? Então é a intuição que capta isso no plano das ideias e a inteligência, né? Que é o interlegere, né? Poder escolher dentre as coisas que estão acontecendo, poder captar aquilo e poder direcionar a minha vida no momento que eu entendo ao que a vida está me trazendo. Então eu não vivo uma fantasia, eu vivo um projeto de um homem que eu quero realizar, que tem muito a ver com essa árvore, né? Que é esse caminho de espiral em direção ao topo, né? Em direção a essa estrela de 5 pontas que ela explica aqui, que é o quinto elemento, né? Sobre o 4, que o 4 representa a personalidade, que ela já explicou também aqui, né? O corpo físico, corpo emocional, o corpo psíquico, o corpo energético, o corpo prânico. Então eu estabeleço um caminho da minha identidade em direção ao centro, que é esse topo, em direção à unidade, e aí eu acho esse ponto que é a minha verdadeira identidade. E quando eu acho esse ponto que é a minha verdadeira identidade, que é um caminho constante, né? Eu de alguma maneira me transformo, e é interessante ela falar sobre isso, né? Nesse símbolo também do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, que é aquele homem que faz a ponte entre o céu e a terra. É o homem que estabelece esse contato, é o homem que toca todos os pontos do mundo, é o homem que sacraliza a vida, porque ele entende que existe uma relação vertical que ele deve estabelecer, que é essa subida ao ápice dessa, né, pirâmide, vamos dizer assim, desse triângulo, dessa árvore que também representa o triângulo, que representa a Trindade, né, que em diversas religiões foram apresentadas de uma outra forma, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. E aí, quando a gente vai vendo esse simbólico, a gente vai podendo ler, por exemplo, que durante o tempo, durante a existência, diversas civilizações, diversas sociedades vêm falando da mesma coisa de uma outra maneira, né? Através de símbolos, que os símbolos muitas vezes eles vão ser a vestimenta de ideias universais. Então hoje eu me adapto, né? Usando a vestimenta própria para minha época. E se o homem não entende isso, ele vai julgar e vai se fixar e achar que apenas aquilo que ele reconhece como verdade é a verdade única e verdadeira. Agora, quando ele se abre, né, para entender o símbolo da vida, tem muito a ver com esse papel aqui, né, que é abrir o coração para a vida, né? Essa ideia do Papai Noel, que é o arquétipo da generosidade humana, né? E que ele, o que tem a ver com a generosidade, né? Ele estabelece esse contato com o coração das coisas, né? E aí ele vira esse sol doador, que também é um outro símbolo, né? De alguma maneira, um símbolo que durante muitas eras representou o Deus, né? Que doa, que aquece, que ilumina. Então, que tem muito a ver com a ideia do Natal, tem muito a ver também com essa ideia da vela que era dada, né, de presente
porque existia essa presença, né? Essa ideia daquilo que realmente era o Natal na sua simbologia mais profunda, assim como outras festas que se assemelham ao Natal, dos próprios celtas, por exemplo, né? Então, na hora que eu percebo, né, o Natal, eu percebo a vela, eu percebo, por exemplo, que eu não quero deixar de existir enquanto eu não gerar a luz, porque a vela, na hora que ela se consome, ela cumpriu o seu papel, ela gerou a luz, mas o fogo não acabou. O fogo ele vai ser utilizado por outras velas. Então há que se ter capacidade de entender tudo isso, o simbolismo da vida, para que a gente possa estar construindo a nós próprios, planejar a nossa vida e executar essa grande tarefa que é em direção ao topo, né? Em direção à unidade, em direção a despertar esse espiritual que habita em nós, esse eu divino, né? Achar esse ponto em cima da espiral, o nosso centro. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.